Aí, negada, quer uma rádio de anime de otaku pra otaku? Rádio Branime, a rádio número 1 dos otakus. Link na descrição. Fala, galera, beleza? Eu sou o Thiago do mais um canal Otaku e hoje eu estou estreando aqui um novo quadro do canal, DFS Animes. É uma sigla para as dúvidas frequentes sobre animes. Eu vejo muita gente aí, os otakus, né, geralmente, falando coisas que não tem muita certeza, que são da parte mais técnica, né, que as pessoas realmente não têm muito conhecimento. Então é pra gente tirar essas dúvidas mesmo. Então, pra iniciar o quadro, eu chamei bastante gente e eu vou tentar sempre chamar pessoas pra me ajudar nesse quadro, que a união faz a força, não é mesmo? Então, como você pode ter visto aí no título, é como os animes vieram para o Brasil. Então, bora pro vídeo. Bom, atualmente os desenhos japoneses viraram febre entre muitos brasileiros, né? Mas afinal, como é que eles apareceram aqui no Brasil? No final da Segunda Guerra Mundial, muitos japoneses resolveram adquirir terras aqui no Brasil para morar mesmo. Eles tiveram essa decisão porque no país deles mesmo não tinha mais como comprar terra por causa dos estragos que teve lá. Então por isso que eles migraram para cá procurando uma vida melhor. Com isso, a população japonesa no Brasil foi crescendo. Porém, os imigrantes e seus descendentes só falavam em japonês e liam livros, revistas e todo tipo de conteúdo em japonês, obviamente trazidas do Japão. Com essa necessidade, algumas empresas brasileiras se especializaram em trazer esse tipo de conteúdo do Japão mesmo, disco, revista, livros, entre outros materiais vindos do Japão. E é claro, com isso veio práticas de esportes japoneses do Japão, como beisebol e kendo. Já é minha vez de falar? Fala, gurizada, eu sou o Kleber do canal Portal Baca e essa vai ser minha participação no vídeo. Com essa relação íntima entre Brasil e Japão, os mangás logo apareceram por aqui. Assim que eles eram produzidos no outro continente, já eram trazidos para o nosso país. A primeira revista que começou a circular aqui no Brasil foi a Shonen Club, da Kodansha, em 1914. Nessa época, as revistinhas japonesas eram constituídas de contos e histórias ilustradas por crianças e jovens. Os mangás, como conhecemos hoje, vieram para o Brasil depois da Segunda Guerra, como já dito antes. Seguindo o estilo criado pelo Osamu Tezuka, considerado o deus do mangá. Foi ele quem inventou os personagens com olhos grandes e cheios de expressividade. Depois disso, os mangás conquistaram muitos fãs aqui no Brasil, uma população que não para de crescer. É notável que em diversas partes do nosso país existem brasileiros se vestindo de cosplays, apaixonados por desenhos japoneses, criando seus próprios mangás, entre isso muito mais. Muitos brasileiros hoje ganham dinheiro, ganham seu sustento com a cultura japonesa. Além disso, grandes eventos são realizados em diversas partes do país, como Anime Family, Anime Extreme, Anime Friends e muito mais. Fala, povo, aqui é a Jéssica do canal A Fantasma e eu tô aqui pra dizer que a entrada dos animes no Brasil foi ao fim dos anos 1960 ao início dos anos 1970, com a TV aberta exibindo alguns animes tradicionais, mas o marco inicial, segundo estudiosos, é a exibição de National, eu não sei, que foi em 1964, eu acho que é National Kids. Porra. Fala aí, Otaku, tudo bem com vocês? Aqui é o Léo do canal Otaku Mongola. E antes de tudo eu queria estar agradecendo ao Thiago por estar me chamando para fazer essa participação aqui no canal dele. Então, vamos lá. A tendência dos animes da época eram histórias futuristas com robôs e invasões espaciais. E o principal expoente era Osamu Tezuka com sua obra Astro Boy. Essa temática também se refletiu nos quadrinhos americanos da época, na transição da chamada Era de Prata para a Era Marvel, inaugurada com O Quarteto Fantástico em 1961. Entre os animes com teor futurista estavam Giganto, O Homem de Aço e Três Espaciais, na TV Tupi na segunda metade da década, e O Oitavo Homem, da Rede Globo. Alguns animes fugiram da pegada tradicional da época, e os animes são Tarot Kid, ou Taro Kid, um anime de espionagem que narra as aventuras de Taro Kid. Samurai Kid é sobre um garoto ninja que busca sua mãe no período do Japão feudal. Todos eles exibidos na TV Tupi, no final da década de 60, e claro, reprisados pela Globo na década seguinte. Anos 70. A expansão dos animes na TV brasileira. Se os animes que vieram na década anterior podem ser considerados pioneiros, os animes que chegam ao Brasil nessa época correspondem a uma verdadeira geração de clássicos, como A Princesa e o Cavaleiro, Kimba,
como Leão Branco, Speed Racer e Phantomas. Continuando com a exibição dos animes em sua programação, a TV Tupi traz títulos como Speed Racer, o anime de corrida com seu icônico carro Mach 5. Também exibe títulos de temática espacial / futurista, como Super Dynamo, As do Espaço, Príncipe Planeta e Zoran, Garoto do Espaço. Todas séries surgidas da década de 1960. E a emissora também exibe a versão original de Cyborg 009, mangá de ficção científica no qual pessoas comuns são sequestradas e transformadas por uma sociedade secreta em ciborgues com poderes sobre-humanos. Onde é que eu tô? Será que eu estou na Lagoinha? Bom, eu sou o João do canal Goiaba Atômica, mas isso não é o que vocês querem saber, vamos direto ao ponto. Nesse período a TV Record trazia títulos mais variados, como A Princesa e o Cavaleiro, Ribbon no Kishi, e histórias para animais como Kimba, O Leão Branco, Django Taitei, ambos do mestre do mangá Osamu Tezuka. Outro título de destaque era Phantomas, baseado num tradicional herói japonês de teatro de papel, e considerado um precursor do gênero de super-heróis, antecipando heróis como Batman e Super-Homem. E aí pessoal, eu sou a Vicky Michaelis e quero te falar sobre anos 80, a ascensão da Rede Manchete. Os anos de 1980 foram uma década de reprises, com a consolidação dos animes na TV brasileira. A exibição de vários títulos importados na década anterior durou até meados dessa época, na emissora original ou através de reexibição de outros canais. Um caso foi a adaptação de anime de um clássico da literatura, o Pinóquio, mas em japonês, Kashina Kimoko, cuja primeira exibição se deu na TV Tupi em 1978, tendo migrado para a TV Record em 1981. Depois foi transmitido pela SBT também e pela Rede Globo. Outra tendência que a gente pode notar nessa época foi a exibição de animes dedicada ao público infantil, com histórias singelas e com alguma moral. A porta de entrada desses tipos de anime foi o SBT, que exibiu títulos como As Aventuras de Kaká, ou em japonês, Wanpaku Akumashi Kumukumu, que contava a história de um garoto e sua tribo na Idade da Pedra, e Fábulas da Floresta Verde, que em inglês é Fables of the Green Forest, e em japonês, Yamanezumi Rock Chaku. O SBT exibiu vários títulos que caíram no gosto do público, relembrados com muita nostalgia pelos adultos dessa geração. No catálogo também tem a Magic Girl, Angel, a Menina das Flores, em japonês, Hana no Korumu, além de Rei Arthur, que em japonês você pode encontrar como Eitaku no Kishimono Tatari Moeru Asa, adaptação japonesa do lendário monarca britânico. Também nesta década, o canal SBT exibe adaptações para anime do livro O Pequeno Príncipe, de 1984, batizado de As Aventuras do Pequeno Príncipe, além de Heidi, A Menina dos Alpes e Mar, adaptações de livros pelo World Masterpiece Theater. E aí galera, sou o Nicolas do canal Ohayou Minasan e tô aqui convidado pelo Thiago para continuar aí o que a Vicky disse, então bora lá. Na época a Rede Manchete fazia sua estreia como canal aí em 1983, se tornando uma referência para os fãs da cultura japonesa aqui no Brasil, né, nessa década aí. Até seu fim em 1999, infelizmente acabou aí, com muitas produções clássicas sendo transmitidas. Ela acabou com várias produções, acho que até CDZ tava no meio aí, hein? Por exemplo, um dos clássicos aí, vamos falar aí, animes do gênero Space Opera, Patrulha Estelar aí no caso, que é um anime de destaque nessa época, mecha Piratas do Espaço na verdade. Patrulha Estelar já havia passado pela emissora TV Record em 1981. Outra atração também da TV Manchete que serviu de casa para animes na década de 1980 foi o extinto Clube da Criança, que fez sua estreia em 1983. Foi também o veículo para carreiras das ex-apresentadoras infantis Xuxa e Angélica aí, que tomou o lugar da Xuxa, que quando a Xuxa foi pra Globo. Alguns dos animes exibidos foram Dom Drácula, uma comédia de terror por Osamu Tezuka, D'Artação e os Três Moscanteiros, versão da obra de Alexandre Dumas com cachorros e outros animais aí, e Super Aventuras, adaptação do Conto de Fadas e demais obras literárias. A TV Record também exibe alguns animes como o show dramático Candy Candy, que conta a história de uma garota órfã. Típico aí de vários animes, tem sempre uma tristeza assim, drama é foda. A emissora brasileira adquiriu apenas uma parte dos 115 episódios, por isso os reprisou até o público enjoar, coisa que a SBT fez com Naruto. Outro anime exibido pela TV Record foi o Menino Biônico, uma espécie de remake ou adaptação do clássico
Astro Boy aí, eu joguei muito Astro Boy quando eu era criança, por ninguém menos que o próprio criador do Astro Boy, Osamu Tezuka. O anime teve pouca duração, apenas 27 episódios, se comparado a outras produções desse período aí. Então, eu fico por aqui. E aí pessoal, eu sou a Vi, eu tô aqui no canal do Thiago, eu tenho um canal onde eu falo sobre animes também. E com o fim da década do ano de 1987 até 1990, o anime de destaque desse período foi o Zillion, que foi exibido pela Globo a partir do ano de 1988 e posteriormente na Gazeta também. O anime futurista, ele surgiu como parte de divulgação de um brinquedo da saga, que é uma pistolinha laser que seria usada no Console Master System. No canal Globo passou a ser exibido nos domingos, no ano de 1988, até ele pular pra madrugada depois. Tanto aqui no Brasil como no Japão, o anime fez muito sucesso. Outros dois animes de destaque que também fizeram muito sucesso, que foram exibidos pelo SBT, foi Cyber Rider e os Stars Sheriffs, que é anime de faroeste e espacial. O desenho seguia a temática de outras animações da época, como as americanas Bravely Stars e Galaxy Ranger. E os protagonistas infantis do SBT só ganhavam ainda mais espaço. Foi nesse período que daí surgiram Hora do Capeta, que foi comandado pelo Sérgio Malandro. E também o Show da Maravilha, então os programas foram a casa dos animes no SBT, de alguns que já tinham sido exibidos anteriormente. Também nessa época tinha estreado Favor de Mel Honey Honey, exibido em 1987 a 1989, sendo que algumas outras fontes dizem que foi até 1991. Nessa mesma época, a TV Manchete começa a exibir outros diversos tokusatsus, que foi a partir da década do final de 1980, até o seu final de vida emissora, que foi em 1999. No catálogo de séries tinham Leomon, alguns Super Sentais, Shangman Maskman, Magical Girl Kamen Rider, Jaspion, Giban e Jiraiya, o Incrível Ninja. Alguns ponderam que o sucesso de exibição dos tokusatsus abriu o caminho para Cavaleiros do Zodíaco e posteriormente a invasão de animes. Além das animações serem exibidas na TV aberta, outros títulos de animes também vieram para o Brasil, como foi o caso dos filmes dos animes Leda, As Aventuras Fantásticas de Yoko e O Triângulo de Cristal, além da série Comando Doubuk, Tokusou, Kyuei, Dorvak. Todos trazidos em forma de videotape no final da década de 1980. Oi pessoal, aqui é a Naoko do canal Linkstat e eu vim pra falar pra vocês sobre o início dos anos 90, de 1991 até cerca de 1994. Nessa época, antes da vida dos Cavaleiros do Zodíaco para a TV brasileira, pode-se perceber uma tendência nos animes exibidos pelos canais abertos do Brasil. A grande maioria são produções dedicadas ao público infantil, com histórias de humor e muito simples, mas isso não significa que seja o único tipo de anime exibido. Um exemplo dessa tendência é a transmissão de Hakushon Daimon, ou Gênio Maluco, vítima do processo de sabanização. Um título de anime é adquirido pela empresa Saban e refeito reescrito para agradar as sensibilidades do público ocidental. Assim nasceu o anime Bob e o Gênio, exibido na Rede Globo, mas sem muito destaque. A TV Manchete também adquiriu alguns filmes de animes e costumava dividi-los em capítulos ou episódios para exibir. Alguns animes que foram transmitidos dessa maneira foram Capitão Harlock e a Nave Arcadia, e o filme de Marco, dos Apeninos do Zan. O anime Doraemon, que foi de grande sucesso no Japão, eu acho que a maioria das pessoas que é otaku, grande fã de anime, se eu não gosto de ser chamado de otaku, gosta bastante de Doraemon, já assistiu o Doraemon, eu mesma já apresentei até Doraemon pra minha irmã. O Doraemon, ele foi exibido na TV Manchete em 92 com o nome de Doraemon Super Gato, mas não teve grande repercussão e ao contrário do seu país de origem, que é o Japão, ficou esse Doraemon até hoje. A chegada dos Power Rangers no Brasil. Nesse período muda o paradigma dos Super Sentais aqui no país, já que na época de 1960 a 1980 os Tokusatsus faziam muito sucesso aqui no Brasil, e em 1990 aparece um rival à altura para competir com eles, o principal expoente da invasão americana, os Power Rangers, adaptada pela Saban das versões japonesas de um jeito que o povo do ocidente se identificasse mais, gostasse mais. Os outros Super Sentais produzidos americanos foram Super Human Samurai, que passava na Manchete, VR Troopers, que passava na Globo, e Battleborgs. Já que foram produzidos pela Saban, a casa deles aqui no Brasil foi o canal infantil Fox Kids. O apagar de luzes dessa geração foi com Cavaleiros do Zodíaco em 1998, foi bem no finalzinho da popularidade mesmo, na Rede Manchete,
que logo em seguida viria Pokémon, que seria o cargo-chefe da próxima geração de animes. Com isso, a TV Record adquiria alguns animes na sua programação, que sinceramente eram bem pouco conhecidos, como A Lenda de Zorro, As Aventuras de Robin Hood e A Lenda da Branca de Neve. Todos eles eram contos europeus que foram adaptados para animes. A Globo nesse período exibe alguns animes, como a versão original de Samurai Pizza Cats, antes a versão adaptada da Saban na Fox Kids, Olie, nome brasileiro para Gera Gera Boss Monogatari, o remake de Guzula feito em 1987, As Aventuras de Peter Pan, mas na época a casa dos animes na Globo foi o Show da Xuxa, que durou até 1992, que depois supostamente virou a TV Colosso em 1993. O grande anime de destaque dessa época era Robotech, exibido bem no início da década de 90 pela Globo, no bloco Sessão Aventura. Robotech se tratava de 3 séries diferentes, editadas pelos americanos: Super Division Macross, Super Division Southern Cross e Gênesis Mopeada, não sei pronunciar esse último não. Robotech é mais um do gênero épico espacial, ou Space Opera. Humanos controlando robôs gigantes, lutando contra raças alienígenas, aquela coisa bem clichê que você já conhece. Olá, eu sou o Lucas do canal Konnichiwa Mina. O canal CNT ou Gazeta exibe programa infantil Tudo por Brinquedo entre 1994 e 1995, casa dos animes nesse canal. Grande parte das produções por ele transmitidas eram reprises de outras emissoras: Chrysler X, Zillion, Don Drácula e a poção Macross de Robotech, batizada de Guerra das Galáxias. Um anime esquecido, mas que passou nessa época, início dos anos 1990, por volta de 1992, foi o Esquadrão Gorila, ou Esquadrão do Espaço. Exibido no canal Record, o anime se passa no futuro distante e conta a história de uma equipe que luta contra uma organização criminosa com a ajuda de veículos que, juntos, formam um super robô. Outro anime que merece destaque nesse período é a Turma do Barulho, Urusei Yatsura, de Hirumiko Takahashi, autora de Rama e Inuyasha. O anime chegou ao país através de fita de vídeo, com poucos episódios, além de uma rápida exibição na TVE no início dos anos 1990. Bom galera, eu sou o Otávio Soares do canal Tacando e fui convidado pelo Thiago para falar aqui da parte que eu mais gosto, que é a década de 90. Eu vou falar da Era de Ouro dos animes. E no começo da Era de Ouro dos animes, nós tivemos o estrondoso sucesso de Cavaleiros do Zodíaco, Fly, o Pequeno Guerreiro, Street Fighter V e lógico do nosso maravilhoso Dragon Ball Clássico. E todos eles passavam no canal do nosso querido Silvio Santos, o SBT. E já na manchete passava Yu Yu Hakusho, Samurai Warriors, Shurato e US Mangá, que era um local onde passavam alguns ovos de ação da década de 90 e cara, como tinha coisa foda na televisão. E na Era de Ouro dos animes nós também tivemos as Magical Girls, representadas por Sailor Moon, que passava na manchete, e Guerreiras Mágicas, que passavam no SBT. Eu sei aí, você barbudo que tá me assistindo, você conhece com certeza. E não adianta esconder que eu sei que você cantava as musiquinhas também. E como Cavaleiros do Zodíaco tava fazendo maior sucesso, tava maior hype, a Rede Manchete decidiu pegar mais 2 títulos muito parecidos com Saint Seiya. E como eu disse, eles pegaram Shurato e também pegaram Yoroiden Samurai Troopers, que ficou conhecido aqui no Brasil como Samurai Warriors, que todos eles são aquela classe shonens com armadura. E em todo esse catálogo da manchete, como eu disse, nós tínhamos a Sailor Moon, que aí já é um estilo Magical Girls e Sentai, e essa primeira fase de Sailor Moon chegou em 1996. Já Yu Yu Hakusho chegou na manchete em 1997 e ficou na emissora até ela se transformar em Rede TV. Uma curiosidade bem legal é que esses 2 animes que eu falei chegaram quase juntos aqui no Brasil e eles 2 foram criados por um casal de mangakás. A mangaka Naoko Takeuchi, que criou Sailor Moon, e o Togashi, que criou Yu Yu Hakusho e também criou Hunter x Hunter. Traduzindo, esse casal é foda. E eu não posso deixar de falar aqui que também tivemos aqui o anime dos Dibris, um dos melhores animes de esporte, o anime de futebol Super Campeões, que chegou aqui já no embalo da Copa do Mundo que estava acontecendo lá na França em 1998. Fala galera, beleza? Eu sou o Marlon, ou se preferir chamar de Lon, sou do canal Animes Fan e é um prazer imenso estar aqui no canal do Thiago. E sem mais delongas, eu vou estar falando sobre o fim dos anos de 1990, 99
e também o início dos anos 2000, aproximadamente 2003. E nesse período ele é marcado pela febre de nada mais nada menos que Pokémon, exibido na TV Record dos anos 1999 e exibido no Cartoon Network 6 de setembro de 1999. E enfim, Digimon estreava na Fox Kids e também na TV Globo em meados dos anos 2000, criando uma certa rivalidade para saber qual série de monstrinhos que fazia mais sucesso e o que tinha mais fãs na época. Nessa mesma época surgem várias séries derivadas do gênero Mon, capture todos, como por exemplo Monster Rangers, Cavaleiro de Mancor, Frit e Medabots, entre outros animes. E a Rede Manchete ela encerra suas atividades nos anos de 1999 por causa de suas dívidas e levando consigo sua marca de anime na TV brasileira. Caraca, eu fiquei muito triste quando isso aconteceu, cara. E em seu lugar surge a futura Rede TV, que até montar sua própria grade de programação, continuava exibindo parte da programação da emissora anterior, exibindo animes como Yu Yu Hakusho e Shurato, só que por pouco tempo. E o canal Fox Kids passa a ser a casa das adaptações americanas e os Sentai japoneses, como acontecia na Rede Manchete. O canal exibiu Big Bad Battle Bots e também exibiu Masked Rider, que é uma adaptação de Kamen Rider e Cavaleiros Místicos de Tina Nova, produzido originalmente pela Saban. E eu fico por aqui. Dragon Ball Z, a continuação de Dragon Ball, chega às telas brasileiras em 1999. Na TV aberta ele chega primeiro na Bandeirantes, na conhecida Band, tendo exibido à tarde, antes de criarem o bloco Band Kids. E em julho de 2001, o anime começa a ser exibido dentro do quadro Bambu Luar, posteriormente a TV Globinho, junto com outras obras. E Dragon Ball GT ainda é exibido em 2003, também na TV Globinho. E enquanto isso, na TV fechada, eles dedicam horas exclusivas só para desenhos japoneses. Por exemplo, a Invasão Anime na Fox Kids entre 2000 e 2002 e o Toonami em 2002, o bloco que sucedeu o Talismã no Cartoon Network. E enquanto isso, o canal Fox Kids deixa a noite inteira só para animes, que começava com Digimon às 5h30, que ia até às 9h30, e depois passava Patablor até às 10 horas da noite, que era onde se encontrava os gêneros Moons da época. Entre os títulos mais famosos que passavam era Digimon 1, que é o Adventure, Zero Two, que é o 2, e o Tamers 3, Metabots, Shinzo, Moon Cool Knights, Autopista e a série animada das linhas de brinquedos Dinosaurs. E também Transformers, a nova geração. E em 2004 chega para nós animes como Naruto, One Piece e Bleach. E a Jet se torna XD, que reduziu em muito o espaço para animes. E de 2011 para os dias atuais, o espaço dos animes na TV aberta e nas fechadas só tende a cair. E como eu disse, na TV aberta já foram extintos quase, e na TV a cabo tem alguns remanescentes. E também vale lembrar que em 2011 o canal Animax faliu, saiu do ar. Bom, esse aí foi o vídeo. Se você gostou, pelo amor de Deus, deixa esse like. Compartilhe esse vídeo pelo que você mais ama, por favor. Esse vídeo está sendo preparado desde dezembro e só foi sair esse dia da postagem, porque nem eu sei quando está sendo postado esse vídeo. Foi um trabalhão da porra. Bom, o canal de geral que apareceu aqui no vídeo está aí na descrição. Então é isso aí, se inscreva no meu canal também, né? Eu mereço depois de tudo isso. E é isso aí, e falou!